Enóia vai ter um capítulo próprio? Continuando a nossa série de vídeos falando sobre a lore, a história do cenário de RPG de Vampiro à Máscara, chegamos agora em Enóia, a fundadora do clã de vampiros Gangrel, ou Gangrel. Não sei exatamente como você pronuncia, mas eu acredito que seja Gangrel e eu estou corroborado aí lá pelo livro Tempo de Sangue Fraco. Afinal de contas, quando a gente encontra lá os 14ª falando sobre os clãs existentes, eles chamam o Gangrel de Gangrel. Então, pela similaridade aí, os Gangrel, eles são vampiros conhecidos pela sua selvageria, pelo seu nomadismo, pelos seus instintos bestiais e pela sua disciplina, o poder da metamorfose, que em inglês é Protean, e aí chegou aqui na 5ª edição de Vampiro à Máscara como Proteanismo. E esse poder permite ao seu usuário transformar-se em algum tipo de animal, por exemplo, dentre outras coisas. O nível 5 de metamorfose faz com que você possa virar névoa. O nível 1 faz com que você enxergue no escuro, que são os olhos da besta. O nível 2 faz com que você tenha as garras da besta e por aí vai. E você pode até mesmo se fundir à terra, além, é claro, de virar lobo ou morcego. E a título de curiosidade, o ex-lutador de wrestling David Health, ele tinha o nome de ringue dele, Gangrel. Os Gangrel, então, são um clã de vampiros dentro do cenário de Vampiro à Máscara, conhecidos por serem nômades, por serem solitários, por serem extremamente selvagens e mestres na sobrevivência. E como dito, esse clã foi fundado por Enóia, a membro de 3ª geração, uma antediluviano, já que é uma vampiro que sobreviveu ao dilúvio, neta de Caim, o primeiro vampiro. E assim como as histórias dos outros antediluvianos, ela é envolta de mistérios, mitos e divergências. Tem tradições, por exemplo, que colocam ela como filha de Lilith, filha biológica de Lilith, a primeira esposa de Adão, o primeiro homem, que foi expulsa do Éden para as terras de Nod. E lá, Lilith vai abandonar Enóia, que vai acabar sendo criada por lobos. E dentro da alcateia de lobos que ela vai ser criada, ela vai tomar para si um parceiro lobo. E daí vai originar os lobisomens, que é lógico, vai divergir totalmente do que nos é contado no livro irmão de Vampiro à Máscara, Lobisomem ou Apocalipse, que inclusive tem vídeo por aqui, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse RPG fantástico também de horror pessoal, Lobisomem ou Apocalipse. O fato é que a humana ainda, Enóia, acabou achando seu caminho para a primeira cidade, a cidade dos vampiros, que era governada por Caim, a cidade de Enoque. E lá, muito provavelmente, ela foi abraçada por um membro da 2ª geração, que a gente aí não sabe dizer exatamente quem é, mas muito provavelmente não era Enoque. Provavelmente tenha sido Irad ou Zilá, muito mais para Irad aí, tá? Já que Irad era o guerreiro, né? Era o brabo ali da situação. Outras versões do mito da história vão colocar Enóia como amante de Caim e possivelmente ela sendo um membro de 2ª geração. Outras histórias vão colocar ela como um homem chamado Enkidu. Porém, Enkidu muito provavelmente é uma cria dela que ela fez lá na Suméria. O fato é que Enóia foi abraçada antes do dilúvio e se tornou uma das figuras mais influentes dentro da sociedade vampírica. Com a queda da primeira cidade e o surgimento da 2ª cidade, fundada pelos antediluvianos, dado em algum momento, Enóia vai ficar enojada com todas as divergências e picuinhas que os antediluvianos tinham entre si dentro da 2ª cidade. E ela vai rejeitar toda essa decadência e jogos de poder que os outros antediluvianos faziam. E ela vai abandonar a 2ª cidade. Enóia vai enxergar as cidades e as civilizações como uma prisão e a luxúria que existe nessa civilização vai afastá-la da natureza primordial que todo animal, e o ser humano é um animal, possui. Enóia vai abandonar a cidade e partir para a natureza a fim de dominar a besta interior que vive dentro dela. Sempre que um ser humano é abraçado, se transforma em um vampiro no caso, vai surgir dentro dele a besta. E essa besta interior vai estar dentro de todo vampiro,
enjaulada, querendo sair sempre. Ela vai ser a responsável por todos os instintos primordiais que o vampiro vai possuir. O instinto de fuga, o instinto de beber sangue, o instinto de atacar e destruir alguém, de tomar um território para si. E nas cidades, parece que os vampiros eles enganam a besta, alimentam ela com luxúria, com decadência e horrores surreais. Então, ao invés de tentar entorpecer a besta, Enoia vai viver na floresta por anos e anos como um animal. E depois vai retornar para ensinar para toda a sua linhagem o que ela havia aprendido. E os Gangrel, eles vão absorver toda a nova filosofia de Enoia, buscando serem solitários, buscando a natureza e buscando se afastar das civilizações e dos outros vampiros e suas intrigas mesquinhas. Enoia vai ensinar que a verdadeira força vem da harmonia do vampiro com a sua besta interior e não das tentativas de suprimi-la com as distrações da civilização nas cidades. E dentre os antediluvianos, aquele que Enoia vai ter a maior proximidade vai ser com Ravana, o antediluviano fundador do clã Ravnus. Talvez Enoia e Ravana tenham sido apenas aliados. Talvez Enoia e Ravana tenham sido irmãos biológicos de sangue, ou membros, irmãos do mesmo senhor de segunda geração, ou possivelmente podem ter sido amantes. O fato é que em algum momento a relação dos dois vai minguar e vai se tornar ódio. Um ódio que vai passar para os seus descendentes, que inclusive vão entrar numa guerra gigantesca, Gangrel contra Ravnus. Em certo momento, os Ravnus até tinham uma vantagem nessa guerra, dada toda a sua violência, serem mais truculentos, serem bem mais fortes fisicamente. Mas os Ravnus agiam com astúcia e utilizavam o quimerismo, a sua disciplina de ilusão. Mas, em determinado momento, o próprio Ravnus vai lançar uma maldição tão poderosa nos Gangrel que vai eliminar grande parte deles, que vão ser forçados a fugir para vários pontos do mundo, sobretudo Ásia, Europa e África. Na Europa, os Gangrel vão se unir com os guerreiros vikings. Na África, eles vão conseguir se adaptar às áreas do Saara. E no Oriente, no Oriente eles vão ser quase todos exterminados. O Oriente tem certas criaturas que são alienígenas até mesmo para os vampiros. Outro conto que narra a relação de Enoia com algum outro antediluviano é a relação que ela possuiu com o antediluviano toreador, ou a antediluviana toreador, Arikel. Conta-se que Enoia era dona da Tábua do Destino, uma tábua onde vinha escrito as leis que Enoque havia designado para a humanidade. E também continha ali várias magias do sangue criadas pelo próprio Enoque. A tábua é uma relíquia vampírica preciosíssima e Arikel tentou roubar essa tábua de Enoia. E a partir daí começou uma caçada intensa de Enoia contra Arikel, que fugiu desesperadamente, porque com Enoia não dá para brincar não, a bichinha é braba demais. E aí ela acaba fugindo para Suméria. E na Suméria, Arikel passa a se designar Ishtar. Vai ter até um culto todo formado para a deusa do amor, Ishtar. E ela vai tentar pedir ajuda para Gilgamesh, o rei da Suméria. Só que quando ela pede ajuda para o rei, ela percebe que o rei já havia sido abraçado por Enoia. Ele já tinha se tornado um Gangrel. Forçando então a antediluviano toreador fugir mais uma vez. E dessa vez ela vai para a ilha de Creta. E Enoia dessa vez não persegue ela, preferindo fixar-se ali na Suméria, pelo menos por um bom tempo ali, por um tempo. De acordo com alguns historiadores, dizem que Enoia está em torpor aí desde a época de Jesus Cristo. A gente não sabe se ela está realmente em torpor ou se está acordado aí, só analisando as coisas e ainda tentando, se fundir com a natureza. O fato é que se ela está em torpor, possivelmente está prestes aí a despertar, já que estamos vivendo nessa quinta edição tempos de Guerrena, estamos na Guerra da Guerrena, mas isso daí só o futuro dirá.